Boa noite, e se vocês estiverem assistindo esse vídeo num horário diferente da noite, sintam-se saudados no horário em que se encontram. Esse vídeo ele tem por finalidade a conclusão de um trabalho da Universidade de Itacá, curso de filosofia, aspectos antropológicos e sociológicos da educação, práticas como componente curricular. O título é Observar, Pesquisar e Construir Conhecimento. O trabalho fala sobre desigualdades sociais e os seus aspectos, né? Início e também o que acontece nesse termo no bairro onde moramos. Vamos tentar generalizar primeiro, dar um aspecto geral do que vem a ser desigualdade social. Não que a gente tenha que terminar o assunto, pretendamos terminar o assunto, mas que nos dá uma visão geral do que vem a ser esse termo. Né? Desigualdade social, o nome já diz, a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. Né? A diferença, claro, uma grande diferença que existe entre aqueles mais abastados e os menos abastados. Mas não é só através da renda que nós podemos verificar essa desigualdade social. Não é um único parâmetro que pode ser usado para demonstrar isso, né? Por exemplo, educação, educação de nível, saúde de nível, acesso a trabalhos melhores, né? Saneamento básico e muitos outros índices, muitos outros parâmetros podem ser utilizados, mas que nos vão dar o índice de desigualdade social mais ou menos assim, né? Isso aparece quase todo dia, né, nos nossos noticiários, né, nos jornais, na televisão. Nós vemos que isso ocorre muito em nosso país. E essa desigualdade ela impossibilita que a pobreza extrema, que as pessoas consigam galgar degraus, né, e se tornem cidadãos melhores, né, mais assistidos, com mais saúde, com mais educação, com mais cultura, com mais tudo. E isso aí é sustentado numa má distribuição de renda, né? Numa distribuição de renda muito mal feita, onde os mais ricos, né, querem ter sempre mais dinheiro em detrimento daqueles mais pobres. E isso é um círculo vicioso, tá? Isso é um círculo vicioso. Ele se retroalimenta, né? Eles ficam mantendo esse estado de coisas para que as coisas se mantenham e eles possam manter as suas riquezas e os pobres sem acesso, e para isso eles têm que manter os pobres sem acesso a algumas coisas, né? Nós podemos dizer que no Brasil a desigualdade social ela vem desde o descobrimento, ela vem desde lá de trás, desde a colônia, né? Desde as distribuições de latifúndios, desde a distribuição de terras, né, que foram feitas nas capitanias hereditárias e posteriormente os barões do café. Ou seja, isso vem desde que o Brasil colônia, né, desde dessa influência ibérica. Passa pela escravidão, né? Passa pela escravidão, claro, porque na abolição, por exemplo, da escravidão, a quantidade do povo que foi liberto não foi pouca, né? Milhares de negros foram colocados, milhares de escravos, né? Melhor dizendo, foram colocados nas ruas, sem um emprego, sem uma ajuda do governo, sem uma moradia, enfim, foram largados à própria sorte, sem uma renda, sem um nada. E no Brasil, a abolição da escravatura é relativamente recente, né? Tem pouco mais de 130 anos, 140 anos. Isso influencia muito, né, o modo como essa distribuição de renda ainda é mal feita no Brasil, né? Nós podemos citar também que o Brasil, num estudo feito pela ONU,
através do mérito do LIT, o Brasil ele é sétimo colocado. Ele é sétimo colocado só com países africanos na frente, atrás do Brasil, tipo África do Sul, Zimbábue, Moçambique, países extremamente pobres, né? Onde tem uma distribuição de renda pior do que o Brasil. Isso aí é uma coisa muito complicada, né? Nós podemos, hoje, nos dias de hoje, nós podemos dizer que má distribuição de renda, essa desigualdade social, ela tem um dos seus principais motivos o racismo, a questão de gênero e a má tributação, né? Os impostos mal distribuídos e mal feitos, né? A carga tributária em cima da classe média, a classe pobre, ela é extremamente pesada, enquanto aqueles que têm e podem ter, vamos dizer assim, se sofrem um alívio no imposto. Basta dizer que se paga IPVA para veículo e para iate não. É uma coisa assim que a gente fica meio sem entender, mas é uma realidade. E isso vai aumentando cada vez mais essa distribuição de renda, né? Então, como eu estava dizendo, são coisas que a gente nem entende, mas que são realidades no nosso país. Foi feito um estudo uma matéria minha, pela Folha de São Paulo, que diz que a soma de todas as rendas, né, não é o PIB, é a soma de salários, soma de prorabole, retiradas de sócios, de empresas, essas coisas, somou 734 bilhões de reais no Brasil. E 43% dessa renda, 43,7% dessa renda, ela ficou com 10% da população. Ou seja, quase 50% de tudo que se recebe como pagamento fica somente com 10% da população. Isso em 2019. Ele sofreu um ligeiro aumento em relação a 2018, um aumento, para ser exato, de 2,2%. Mas o sofreu aumento foi o valor, né, que se paga, mas o percentual que os mais ricos, 10% dos mais ricos levam, manteve-se o mesmo. Ou seja, isso demonstra que a desigualdade social, desigualdade de renda, ela continua a crescer no país que nós existimos, né? Eu vendo na televisão esses dias uma entrevista da Gabriela Prioli com o Luciano Huck. Não tive chance ainda de verificar os dados, mas acredito que seja verdade, porque ele não ia colocar isso sem verificar. Numa rua aqui do Rio de Janeiro, na estrada Fernando McDowell, que corta ali a Rocinha em São Conrado, num espaço mais ou menos de 800 metros a 1 quilômetro, o mesmo CEP, a mesma rua, a perspectiva de vida muda em 23 anos. Os condomínios de altíssimo luxo do São Conrado e a favela da Rocinha, a expectativa de vida entre um e outro, uma distância de pouco mais de 800 metros, chegando a 1 quilômetro, muda em 23 anos. Isso é um absurdo, né? Isso aí dá para a gente perceber o quão desigual é esse país. E o bairro que eu me encontro não é diferente, pelo contrário, ele é até um retrato uma miniatura, retrato em miniatura do que acontece, porque aqui nós encontramos, vamos dizer, bem definidas três áreas bem definidas. Há um pouco mais, vamos dizer, uma classe média, média para média alta, uma classe média para baixa, pobres e a favela. Aqui nesse bairro nós temos os três. Nesse pedaço ali perto da Vicente Carvalho, o bairro, esqueci de falar, o bairro é a Penha Circular. Ali próximo a Vicente Carvalho, entre a rua Oliveira Belo e a Vicente Carvalho ali, é uma população com um pouco mais de recursos. Temos até hospitais particulares, com UTIs, ambulâncias próprias, né, com atendimentos de primeiro mundo, atendimentos que não são baratos. Nesse mesmo espaço temos escolas que as prestações das mensalidades também não são baratas, chegam a passar de R$1.000, né? Essa é a área vamos dizer, mais abastada do bairro. Temos ali o IPASE, o conjunto do IPASE aqui próximo de casa, onde nós vemos a classe
vamos dizer, média baixa para pobre, que ali tem uma clínica da família, tem até a escola, mas uma escola pública, e nós conseguimos enxergar nitidamente a diferença de ensino, a diferença de atendimento médico, a diferença de saneamento básico, né? As ruas, nos lixeiros expostas, né? E o que não tem no outro lado. É só atravessar a rua, só atravessar Vicente Carvalho que você encontra essa diferença. E pior ainda, pouco mais de 500 metros, 800 metros, no máximo 1 quilômetro, nós temos as favelas da Fé e do Sereno. Ali a coisa é bem precária. Não tem escola, não tem clínica da família, não tem creche, esgoto a céu aberto, encontramos muito. Choveu, é um transtorno, ruas alagadas com fezes, com dejetos humanos e outras coisas mais. Porcos vivendo no meio da rua, porcos mesmo, animais, vivendo, comendo entre gente ali. Uma área bem pobre mesmo. Então você percebe essa diferença ali, e sem subassistência, sem assistência nenhuma, que nós podemos dizer que não tem assistência nenhuma no governo. E a gente, para se ter uma ideia, eu queria enriquecer esse vídeo com algumas fotos, né, mas nesse local não me foi me permitido tirar fotos, não deixaram. O pessoal simplesmente falou que eu não podia tirar fotos. Eu expliquei que era um trabalho, mas mesmo assim não permitiram eu tirar foto, até pediram para mim ir embora. E a perspectiva, aí conversando com alguns, né, meio assim, meio que escondido, meio que coisa, o que eles enxergam, né, na verdade, o ápice, o máximo que eles enxergam são aqueles caras que fazem parte do tráfico. Né? Infelizmente, essa é uma realidade dessa parte do ar. Né? As crianças, os jovens, eles encontram, eles não veem coisas além disso. Né? Eles não conseguem enxergar um mundo fora daquela comunidade, o que seria um mundo mais real, né? Com mais oportunidades, com escolas, com empregos, com saúde, com educação, sem esgoto ao céu aberto. Eles enxergam aquele cara que anda de moto, com um cordão de ouro, pulseira de ouro, bolso cheio de dinheiro, garota na garupa. Esse aí é o ápice, é o limite que eles acham que podem chegar. Isso porque lá não se chega com uma educação efetiva, uma cultura efetiva, não se chega com uma visão de mundo efetiva, ou seja, eles são largados à própria sorte devido à falta de recursos deles e da região no bairro em qual eles moram, né? Além disso, nós também percebemos também que, como eu falei daquela rua, né, da estrada McDowell, Fernando McDowell lá, que tem uma diferença de perspectiva de vida elevada, aqui nós não temos estudo. Eu até procurei, mas não tem um estudo feito sobre a perspectiva de vida do bairro Penha Circular. Não encontrei. Se existe, eu não encontrei. Mas nós conseguimos, se quisermos olhar com os olhos mais atentos, nós conseguimos perceber que existe sim uma grande diferença, porque nessas áreas que eu citei ainda agora, você vê toda hora confrontos com polícia, você vê jovens negros e jovens negros, até brancos, mas a maioria negros, mortos, né, em confrontos com polícia ou até com rivais deles. Isso baixa bastante o número, né, de anos de uma perspectiva de vida. Enquanto isso, no outro lado da cidade, do outro lado do bairro, nós não vemos isso acontecer. Né? Então, nós também imaginamos que a diferença podemos nem imaginar, né? Podemos até dizer que dá para perceber, que percebemos que a perspectiva de vida de um lado para o outro é bem grande. E sem assistência do governo, sem nada. Nós teríamos que talvez nos unir, né, como sociedade civil e fazer a nossa parte, eu acho que é cobrando daqueles que são responsáveis por essa assistência àqueles que necessitam, porque eles estão lá para isso, né? Eles estão lá para dar assistência àqueles que necessitam, como eu disse, e pelo contrário, eles fazem tudo o contrário, eles mantêm esse sistema funcionando numa retroalimentação constante, né? Os ricos cada vez mais ricos e o pobre cada vez mais pobre, como diz a música, né? Eles se autoprotegem, eles se autodefendem, eles legislam em causa própria, eles tentam manter esse sistema, porque para eles é vantajoso, eles vão continuar ganhando, vão continuar tendo,
e não interessa o próximo. Então acho que a gente tinha que se unir enquanto sociedade civil e tentar fazer alguma coisa, nem que seja por meio de cobrança daqueles que nós elegemos através dos votos. Estamos em fase de eleição, né? E cobrá-los para que eles pudessem assistir essas pessoas, né? E não podemos deixar de falar também do racismo existente no Brasil, no racismo por cor, credo, né? Raça, né? Melhor dizendo, raça, credo e outras coisas, né? Nós estamos passando por um problema bem sério acontecido no Rio Grande do Sul, onde houve um crime de racismo absurdo, onde seguranças mataram o rapaz lá, espancaram até a morte. E isso é um retrato, né, dessa desigualdade que nós temos no Brasil, onde o racismo desempenha um papel bastante importante nessa desigualdade, né? E vou repetir, nós como sociedade teríamos que nos juntar e nos unir. Nós que conseguimos enxergar isso, nós que queremos essa mudança, teríamos que tentar nos unir e cobrar dessas pessoas que têm o poder de fazer essas modificações de um modo mais contundente para que essas modificações realmente possam existir. Muito obrigado e tenha uma boa noite.